em você que não tenha morrido será ressuscitado. Nada em você que não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar, no fim das contas, é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo e junto com ele todas as demais coisas. Bonito, hein? Interessante. Mas Cristianismo bem, puro e bem simples, né? colocado, né? Hã? Bem colocado, né? Tudo que Sim, não faz sentido, não é honesto, não é justo, tem que morrer. Ponto morri. final. Esse livro é interessante, cara. Cristianismo puro e simples. Tô gostando É, muito. acho que Bom quando dia, o bom dia, bom cristão dia. percebe essa Bom, bom dia. simplicidade, né? É, Do, Amém. Como é bom, né? Já de manhã. bom dia, Ney. o Bom Enes, dia. Vocês estão me ouvindo bem? sim, Então, alto e claro, comandante. como é bom raiar o dia e o sol nos encontrar de joelhos, hein? É, Ah, que bom. Senhor, circunflexo. vamos orar então, né? Deus de toda a glória, Deus de Amém. todo o poder, Deus de todo este mundo que vemos e até o que não vemos. O Senhor tem em tuas mãos, ó Pai, o controle de todas as coisas. O Senhor tem o universo, o globo da terra, tudo que criaste na palma das tuas mãos, Senhor. Não há nada que se mova, nada que exista que o Senhor não tenha permitido, o Senhor não tenha feito. Meu Jesus, é nesse Criador que cremos, o Criador do universo, no resgatador das nossas almas, no reconciliador das nossas vidas, que de graça, Pai, sem, sem nenhum esforço da nossa parte e sem nenhuma necessidade disso, a tua bondade nos alcançou, não levando em conta as nossas negligências, as nossas transgressões, antes nos reconciliaste contigo, a ponto de nos dar, ó Deus, esses momentos pelas manhãs, na tua presença, Senhor. Saber que é o Senhor que conduz todas as coisas, é o Senhor que move as palavras, é o Senhor que traz, ó Deus, todo refrigério à nossa alma, pela tua verdade, ó Deus, ministrada em nosso coração. É o Senhor que merece toda a honra, glória, louvor, adoração. É o Senhor, Pai. É a Ti, por Ti e por meio de Ti, Pai, que nos reunimos aqui para rasgar o nosso coração, deixar com que o Senhor, ressurreto e vivo, presente aqui, opere em nós, de maneira que todo o nosso ser se renda a Ti, não havendo espaço para orgulho, para vaidade, para soberba. Sempre quando estamos na Tua presença, Senhor, e reconhecemos ela, ó Deus, só o Teu Espírito, Pai, só o Teu Espírito tem lugar. Em nome de Jesus, Senhor, não há nenhum outro motivo. Eu creio e tenho provado disso com os meus irmãos, Pai. Não há nenhum outro motivo de nos reunirmos aqui, senão de a cada dia o Senhor nos dar a armadura necessária, ó Deus, para a batalha contra o pecado e o mal. E mais do que isso, Senhor, invadindo, ó Deus, invadindo
os portais do coração de muita gente, Pai, que como nós no passado, sequer, ó Pai, davam ouvidos a Ti. Senhor, nos rega com a Tua unção, ó Pai, de graça, de dependência, de fé, de crer, Senhor, que o Senhor nos enviou, nos envia, e aqui estamos, para que o Teu nome, ó Pai, o Teu reino, Senhor, o Senhor do universo, o Criador de toda a terra, seja conhecido no testemunho das nossas vidas. Por isso, Pai, continua, Senhor, santificando o nosso ser, continua, Senhor, convencendo-nos, ó Pai, porque somos teimosos mesmo, Pai, muitas vezes. Mas o Senhor sabe o clamor da nossa alma, o Senhor sabe o clamor do nosso espírito, que é andar contigo, rendidos, Pai, para o teu evangelho, para a tua luz chegar, ó Pai, a todos quanto necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma cada irmão meu aqui, na unção e no poder do teu Espírito, Senhor, na intercessão, na oração, Pai. E mais do que isso, na tua presença, Senhor, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos para as salas.
Bom dia, Ney, tudo bem? Bom dia. Bom sim. Já estamos nos grupos? Vou te mandar lá pro grupo. Tá bom. Não existe, está muito pouco tempo a gente orar. A gente nem orou, a gente só bateu papo e já acabou. É, eu estava aquecendo as turbinas para começar a orar e já funcionou. Ai, ai. Mas tá bom, O vamos lá. relógio do Ney está acelerado. Tá acelerado, não existe. Tá muito bravo. Bom dia, E- Edson. Bom dia, Oi, Fernando. Santarém. Bom dia a todos aí. Bom Bom dia. dia. Oi, Santarém. Oi, 100. Tá bom, bro. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a É, todos. Tá, vamos meditar no livro. vai lá, Ney. Você está no comando. Existe, você tá aí? O microfone desligado. O Ney? Opa, eu falei Aí, tudo, eu falei todo esse tempo com o microfone desligado, que bom. sim. É, Não vamos fomos lá. agraciados pela sua voz, locutor de FM. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados.
e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. E nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Próximo. Hoje é politicamente incorreto falar em pecado. Parece um conceito medieval, ultrapassado. Quando um carro não funciona direito, falamos que houve falha. Da mesma forma, gostamos de chamar nossos pecados de falhas. Dizemos que são pequenos deslizes, minimizando assim a sua importância. Muitas vezes perdemos a batalha contra o pecado, porque não o chamamos pelo nome correto. Pecado é a transgressão da lei de Deus, uma ofensa grave contra Deus, o grande Criador de tudo. Uma das melhores explicações que conheço sobre o que é transgressão da lei está na ilustração de Paul Washer. Ele conta que no dia da criação, Deus disse aos planetas que a colocassem em determinada órbita no espaço. Todos eles se curvaram e disseram Amém, e assim se fez. Da mesma forma, ele disse às estrelas que ocupassem seus lugares no céu e lá permanecessem. As estrelas se curvaram e lhe obedeceram. Ele disse às montanhas que se erguessem e aos vales que afundassem. E eles se curvaram e o adoraram. Finalmente ele disse ao homem, venha, e o homem respondeu, não, eu só obedeço a mim mesmo. Isso é transgressão da lei, uma afronta a Deus. John Stott, em A Cruz de Cristo, afirma, o primeiro passo para uma vida santa é reconhecer a verdadeira natureza e maldade do pecado. O nosso amado irmão João disse, e vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Infelizmente, a igreja mudou a frase, dizendo que Jesus veio simplesmente para perdoar os nossos pecados. Não é isso que o anjo Gabriel disse a José. Ele terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Receber Jesus como Salvador, mas continuar no pecado, porque já está garantido o perdão, é doutrina de Satanás. É doutrina de Satanás. Um falso evangelho com o objetivo de levar muitos para o inferno. É isso aí. Next. João é claro. Vai lá. João é claro nele. João é claro. Nele não há pecado. Quem permanecer nele não continua a pecar. Isso não significa que seja impossível um cristão cair novamente no pecado. O que tornaria inútil é a tentação do diabo. De fato, Satanás continuará nos tentando. Por quê? Porque podemos cair no pecado. Isso ocasionalmente vai acontecer. Existe somente uma pessoa que jamais pecou, Jesus Cristo. Por isso, como vimos em 1 João capítulo 1, versículo de número 10, diz que se afirmamos que não pecamos, chamamos de Deus mentiroso e praticamos mostramos que não há em nós lugar
para a sua palavra. Eventualmente, ser vencido pelo pecado é diferente de continuar a pecar ou viver no pecado. Porque quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Versículo 6. Essa pessoa pode pecar de forma magistral, pode explicar de forma magistral a salvação e pode até afirmar que entende quem é Jesus Cristo. Mas se não houve mudança na sua vida, se continua a viver no pecado, mostra que não conhece Jesus, nem tem comunhão com ele. Se já o conheceu um dia, isso é coisa do passado. Se não permaneceu nele, então não mais o conhece. Quem tem comunhão com Deus anda na luz. E quem continua a pecar é porque está longe, na escuridão. Quem afronta a Deus não deseja a sua intimidade. É, é, Amém, amém, amém. enquanto nós estamos lendo aí, a visão que eu tive aqui, a impressão que eu tive, foi de um, sabe aqueles recipientes lá do mecânico? Aquele mecânico antigo, né? Que desmontava peça a peça do motor. E, Sim. e a primeira coisa que ele fazia, à medida que ele ia desmontando o motor, cada peça ele colocava de molho, né? Porque a peça estava impregnada de graxa, de sujeira, e ele colocava naquele recipiente lá, que eu creio que era gasolina, para amolecer e ir desprendendo, desimpregnando aquilo, né? Eu vejo que é isso que o Senhor faz, né? Cada manhã conosco aqui. E, e nós sabemos, né, que o propósito dele realmente é nos deixar de molho enquanto ele está consertando o motor, né? A enguine aí. E o que me chamou a atenção aqui foi isso, né? Lendo o texto de novo aqui de João, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Isso aqui já me deu um baque no coração, né? Porque viver é permanecer. A gente tem visto, né, esses dias, o senhor tem dito a respeito da presença dele, né? Presença real, de reconhecer que ele está vivo, que ele é presente, né? E se nós estivermos na luz, né? O próprio João diz, como ele na luz está, né? E aqui de novo ele faz essa conexão. Viver no pecado transgride a lei. Viver em Cristo, né, é viver na graça, é viver no Senhor. Então, diz do modo de vida que nós temos, a decisão e a escolha que a gente tem de andar com Ele ou andar no pecado. Se andamos, né, no pecado, e aí lembrando que pecado é, né, errar o alvo, e não só de um item da lista, né, mas da nossa vida toda. Qual que é o alvo da nossa vida, né? Então, se nós não estamos mirados, né, nesse alvo que é Cristo, nós pecamos. Então, essa é a primeira coisa que me chamou a atenção e que já me despertou para receber aquilo que o Senhor vai trazer através dos irmãos aí também. Isso não posso dar lado a minimizar, né, o meu pecado, a minimizar a minha falta de direção centrada em Cristo. Próximo aí. Complicado. Esse é um assunto muito complicado. A gente pode filosofar, pensar, poder fazer um monte de coisa, mas o fato é que a gente tem que voltar para dentro de nós mesmos, Ah, perguntar.
eu tenho vivido em pecado. Eu tenho passado a mão na cabeça do meu pecado. E que, sabe, eu poderia entrar, a gente poderia entrar numa questão filosófica aqui de o que é pecado, o que não é pecado, viver em pecado, não viver em pecado, mas a gente sabe, o Espírito Santo está dentro da gente e fala, a luzinha acende, sabe? Tá errado, tá errado. Tá errado. E começa a piscar. E essa sensibilidade, que quando a gente perde ela, que fica complicado, sabe? Quando a luzinha não acende, a gente, de tanto ela acender e a gente continuar obstinado, ela pisca e a gente não liga mais para ela. Ou quando o Espírito fala e a gente abafa a voz dele e continua na obstinação. Eu não estou falando dos outros, não estou falando de mim. Muitas vezes eu tomo decisões que falar dos outros é fácil. Né? Tomo decisões que são obstinadas, né? Em relação a pessoas próximas de mim mesmo, que eu deveria amar, perdoar, e às vezes eu retenho o perdão e na minha obstinação, parado no meu lugar para mim. E não é fácil, não. Uhum. Esse contraste e que esse texto traz, e que é o que João fala aqui, né? Ele veio para tirar nossos pecados. E o tirar é diferente de perdoar, né? Sei. Uhum. E muitas vezes a gente trabalha muito com perdoar, né? Sim, sim. É que sem Quando perdão não tira, né? não, não. Quando tira que perdoa, não é o contrário, né? Não, eu acho que é o contrário. Quando perdoa, tira. Ou quando tira, perdoa. Acho que é tudo bem misturado, é verdade. Na verdade, o tirar, ele não tem mais motivo de É, pecar. é, é verdade, você tem E o razão. perdoar é simplesmente não Não, levar em perdoar, conta, né? perdoar não é simplesmente perdoar, é muito forte. Perdoar implica em ficar no prejuízo. Bom, sei lá. Deixa Da bala eu... aqui. Perdoar é aquilo, você pecou e Jesus vem e ele perdoa, ele apaga aquele pecado que você já fez, né? Tirar o É, pecado na sua vida é eliminar o pecado, quer dizer, não pecar mais, né? É é, diferente. E eu creio que esse texto de 1 João, ele fala em tirar, né? Tirar é, pecado é é. eliminar o pecado da nossa vida, quer dizer, não pecar mais, né? Porque Jesus mesmo falou para aquela mulher, né? Aquela adúltera falou, né? Vai, não peques mais. Não falou assim, Exato. vai, peca, volta aqui e eu vou perdoar o teu pecado, né? São situações Uhum. diferentes. A gente hoje vive, muitas vezes nas igrejas, vive essa realidade de que Jesus perdoa os nossos pecados. E ele perdoa mesmo. E Ele de também, fato é verdade. de fato, é verdade. Mas aqui acho que o texto é mais contundente, né? É mais grave, né? É mais pesado, né? Assim, ele veio para tirar, ou seja, eliminar o Uhum. nosso pecado, né? Tirar o pecado da nossa vida. Porque ele continua aqui, ele afirma, né? Quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é, né? Então, É, aqui é a permanência no pecado, sim. né? Então, e se você for pensar, faz todo sentido, porque o, É, o significado original de pecado é errar o alvo, né? Martim. É errar o alvo. Então, Jesus veio para que a gente não viva mais errando o alvo. Errando, É tá isso, certo. né? E como é que na prática isso acontece? Isso que eu acho que é importante, né? Para não ficar só em teoria e tal, né? É aquilo lá, é Eu, viver em comunhão diária com Jesus o tempo todo e sempre Jesus definindo
o que eu vou fazer, qual que é o meu próximo passo. Quando a vontade de Deus ela se expressa na minha vida através de Jesus, né? Eu não vou pecar, eu não vou errar o alvo. Eu vou fazer exatamente aquilo que Deus quer, né? Exatamente como o Paul Washer falou, né? Então eu vou ser como as estrelas, eu vou ser como o planeta, eu vou ser como a criação de Deus que está fazendo exatamente aquilo que é a vontade de Deus, né? Então é isso que Jesus né? É isso que Jesus veio fazer. Ele não veio apenas para perdoar nossos pecados, mas ele veio para tirar os nossos pecados, porque agora a gente tem acesso direto à vontade de Deus. Então a gente vai fazer aquilo que Deus quer Amém. e a gente não vai pecar. Acho que é isso Amém. que Ô, é o entendimento. E qual que é a nossa parte? Qual Tira, que é a parte? Deixa tira, eu, deixa eu. Bom deixa eu dia. só, vamos botar ordem nessa. O Nizam não concluiu a fala dele, deixa ele concluir a fala e cada um fala a sua parte, aquele que Ah, eu Deus falou. concluí, sim, eu concluí. Eu acho que o que eu disse é que se o pecado não é tirado de nossa vida, ele continua lá. É, Uhum. Então, bom dia. Eu queria Bom dizer dia. que o sentido não é tirar pecado de nós, mas é de nós do pecado. São duas coisas diferentes. Não é tirar pecado da gente, é tirar nós do pecado. Uhum. É diferente de tirar o pecado da gente. Tirar nós do pecado é tirar nós do meio do pecado. Nós vivemos imersos no pecado. E Uhum. tirar-nos do pecado é tirar a gente desse, arrancar-nos do meio do pecado. Então nós vivemos, é que nem você disse, a pessoa está afogando. Você precisa tirar ele do mar, da água. Você não pode dizer, olha, tá tudo bem, eu te dou uma boia, tá? Você tá lá, você tá com a boia, com- O problema é que nós, muitas vezes, nós fazemos com que a pessoa, jogamos a salvação como uma boia. Ele fica lá, ele ainda está na água, mas ele agora tem uma boia, ele não vai morrer, mas ele não saiu da água, ele continua lá. O problema Amém. é tirar do pecado, mas não é tirar nós, o pecado de nós, é tirar nós do pecado, que é que muita gente, nós entendemos errado, nós pensamos que Deus queria tirar pecado de nós, mas é tirar nós do pecado, que é diferente, né? Eu acho o problema aqui também fala da falha e do pecado que nós damos. Por quê? Porque ninguém peca assim, de propósito. Nós aproximamos daquilo lá com uma certa falta de temor. As pessoas que vão cometer adultério, e não é assim, olha, eu vou cometer adultério. E ninguém faz isso. Os cristãos não fazem isso. Mas ele leva isso sem temor. Ele aproxima, vai numa conversa, depois vamos sair para dar uma conversada, vamos dar depois aí já começa a ter uma certa identificação, aí vamos agora, todo dia a gente tem uma conversa, aí não estou pecando nada, estou ainda na conversa. Aí o que acontece? Aí vai indo. Uma escapada aqui, vamos fazer uma encontro. Eu queria muito conversar com você. Aí a pessoa justifica, isso é pecado. Isso é uma conversa.
com uma outra mulher. Daqui a pouco, dois, tá. Aí, e aí, num ponto, ele começa a se tocar. Ah, não é pecado, não. Isso é apenas ok. Aí depois, puxa vida, eu dei um abraço. Abraço também não é pecado. Ah, dei um beijo. Beijo não chegou, não é adultério. É uma. Não. Ele vai até no momento que acontece. Então, eu acho que o problema não é nós tem que dizer que não é uma falha, não é pequeno, não é uma coisa. A gente traz uma linha muito definida do que é pecado, do que não é pecado. Mas ninguém peca de uma conscientemente. Nós vamos indo. Aí a gente sempre justifica daquilo lá que não é pecado. Ah, eu, ah, eu acessei pornografia. Isso não é pecado. Afinal, não estou prejudicando ninguém. Ah, também, daqui um pouco pô, isso aqui não traí minha mulher, não. Mas será que não? É uma coisa muito sutil quando nós começamos a definir o que é pecado. Porque nós dissemos, isso é pecado, isso não é pecado. A gente dá um monte de definições, não precisa de definições. A gente sabe. Só que nós ah, damos uma suavizada Desculpa, desculpa. naquilo lá É verdade. e depois vai. E Acaba fundo. aí muitos desses escândalos dos pastores, a gente fala que, puxa, como é que aconteceu? Eles foram intencionalmente? Eu não é. Simplesmente relativizaram os seus atos, acharam que é tudo bem, aí foi. Acaba fundo. Eu acho que todo pecado é consciente. Você sabe o que está fazendo. Você inventou a desculpa para você mesmo, mas você sabe. Eu acredito muito na ação do Espírito Santo. Sabe? Todo pecado é consciência e decidido. Eu decido fazer. Porque tem uma luz que acende. Fala, tá errado. A gente é obstinação, sabe? É, A pessoa inventa desculpa para si mesmo, ele minimiza os fatos, ele mente para si mesmo, aquela parte que nós estudamos uns tempos atrás, do auto-engano, sabe? A pessoa se engana, ele dá desculpa para ele mesmo, mas ele sabe que está errado, que é pecado, o Espírito Santo está ali, está avisando. E eu estou falando de mim. Amém. Amém. Vamos, para que todo mundo possa compartilhar, vamos ali para a sala, assim, de minutinhos, e cada um compartilha ali, né? Para que dê oportunidade a todos ali, né? E aí, no retorno, a Tá? gente. Olha,
Legal. Eu creio que o senhor Eu falou estava outra. contando pro David. Um dia eu estava levando material para um terreno que a gente tinha comprado, e eu e mais uns amigos, e eu estava com meu cunhado no carro. De repente, nós estamos descendo com uma picape numa ladeira e cadê o freio? Não tinha freio. E aquilo começou a acelerar. Meu cunhado freia, freia, eu estava dirigindo e eu não tinha freio. Aí eu lembrei de uma conversa de motoristas da minha infância, que era colocar uma primeira no carro que para. E eu não tive dúvida, né? Botei o pé na embreagem, sentei uma primeira assim com toda a força, deu a picape girou, deu um cavalo de pau e eu encostei no barranco. O motor foi embora, né? Certo? Sim. O motor acabou ali, quebrou o motor. Mas o pessoal chama de freio motor, né? Sim. E eu acho que o pecado é assim, ele vai nos levando. Se você tem um freio, você pode até reduzir, mas se não parar, Na ética, a gente fala da teoria da ladeira escorregadia, né? é, Se você começar a descer a ladeira, não para mais, cara. Você, é igual descer no escorregador. Então, hoje, tá tudo bem, eu faço aborto porque foi uma causa, um estupro. Aí depois, daqui a pouco eu tô fazendo aborto por qualquer causa. E é a mesma coisa com o pecado. O Robert falou muito bem isso. Eu começo achando que é uma conversa. É uma amizade. Cara, é ladeira escorregadia. Não tem fim. Então a gente precisa ser radical em relação a é, isso. e Amém. Deus, quando fala do povo de Israel, de Judá, de Samaria, ele usa o termo adultério, né? Em situações diversas, né? De, de infidelidade a Deus, né? Porque o adultério é uma infidelidade, né? Amém. É Então, infidelidade. Vamos. acho que é, a gente relativiza muito os pecados. O título desse chama-se Pecado não é uma falha, é uma afronta a Deus. É falta de temor. Eu acho que quanto a gente a gente entende a Bíblia, a gente ora, a gente acha que nós permanecemos em Jesus, está tudo bem. A gente começa a ter, a viver não no temor, mas na confiança. Essa confiança pode ser chamar por confiança e pode chamar de arrogância e pode chamar de autoconfiança, que é a mesma coisa. Mas tudo isso é falta de temor. Nós nós relativizamos, nós damos desculpas e começa daí. Muitas quando eu ouço os pecados, cria em mim um sentimento. Eu não posso dizer que dessa água eu não beberei. Se eu disser que eu não vou fazer isso, é falta de temor. Acha que eu não vou fazer isso.
Eu hoje estou de pé, é pela graça de Deus. Não porque eu consegui ficar de pé. E quando a gente ouve essas casos, a gente fica dizendo, poxa vida, como é que ele pode? Eu né? fico pensando nisso. Eu penso, Uhum. poxa, Deixa eu colocar os meus 2 centavos nessa história aí também. Na minha conversa, na nossa conversa com o Adenil, a gente estava lembrando daquele texto de Paulo, quando ele fala lá, né, é, que para que a gente não vos embriagueis com vinho, né, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Então Paulo ele compara uma pessoa que está cheia do Espírito como uma pessoa embriagada, né? E geralmente, se uma pessoa está embriagada, ela vai querer fazer alguma coisa e ela não vai conseguir, né? Então, o teste para uma pessoa embriagada, tipicamente, é você falar para ela andar em linha reta, né? Ela tenta andar em linha reta, porque senão ela vai ser multada, né? Mas ela acaba não conseguindo andar em linha reta, né? E a pessoa que está cheia do espírito é exatamente a mesma situação, só que inversa, né? Ela vai tentar, né? Porque a carne ela quer pecar, então ela vai tentar andar em linhas tortas, mas se a pessoa está cheia do espírito, ela vai acabar andando em linha reta. Então, eu acho que essa situação que o Robert descreveu, né, de é, tirar do pecado não é simplesmente jogar uma boia para ela, né, para ela não se afogar, mas é tirar ela da água. O relacionamento com Jesus, né, que Jesus proporciona, é exatamente esse tirar a gente da água, tirar a gente do pecado, né, através do poder do Espírito Santo, né? Porque quando nós estamos cheios do Espírito, né? Eu acho que esse que é Uhum. o conceito importante aqui, que talvez não está sendo Amém. discutido. Quando a gente está cheio do Espírito, certo? Nós até podemos, né? A carne até pode querer pecar, porque ela tem necessidades não atendidas, porque ela tem uma série de justificativas, mas quando a gente está, né, cheio do Espírito, é, a gente vai obedecer a Deus, a gente vai fazer a vontade de Deus, né? Então, aí é que vem, né, o papel do Espírito Santo em nossa vida e o poder do Espírito Santo de nos tirar do pecado, né? Então, é por isso que é tão Amém. importante a gente poder contar com o poder do Espírito Santo na nossa vida. Vamos, vamos fazer o out. A gente vai. é, vamos lá. Eu vou orar aqui, tá? Senhor, é uma grande graça, Pai, chegar até nós essa palavra hoje. E confesso a Ti, Pai, que se peco é porque muitas vezes eu estou sendo indiferente à Tua presença, Senhor. O Senhor já se dispôs, ó Pai, a caminhar do nosso lado, a caminhar conosco, a estar em nós, Senhor. E como João diz, quem permanece em Ti não continua a pecar, não é uma cobrança, Senhor, mas é uma afirmação, uma promessa de que se Te reconhecermos, Senhor, o pecado não tem vez. E por isso, Pai, acrescenta a nossa fé nessa caminhada, Pai, de anunciar, ó Deus, o Teu reino, tua graça, e estarmos atentos, Senhor, em Amém, viver, Senhor. ó Pai, nesse relacionamento que da Tua parte o Senhor já fez tudo. O Senhor está conosco. Não deixe com que venhamos continuar desatento, perdendo o alvo, Senhor, porque isso vai produzir pecado e tem produzido pecado em minha vida. Amém.
Andar contigo, Senhor, é o desejo da nossa alma, do nosso coração. E o Senhor já proporcionou Amém, isso. Senhor. O Senhor está todos os dias, todo momento conosco. E essa Glória presença, a Deus. e é esse ouvir a Ti, é esse abrir de coração e deixar o Senhor trabalhar em nossa vida, colocar, desmontar se Amém. for necessário, Pai. Colocar as peças de molho, Senhor, e o remontar, ó Deus, é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, envia-nos, ó Deus, com esse Amém, pensamento, Senhor. essa consciência de que, ó Deus, realmente a tua luz, o teu testemunho em nós, a tua presença em nós, ó Pai, é luz para todos aqueles que estão em trevas. E onde quer que nós estejamos hoje, o que viemos fazer hoje, tenha esse teor, ó Deus, de permanecer, Amém. Amém, permanecer em Senhor. ti, permanecer nas tuas palavras, Oh, permanecer, glória a Deus, Deus, Pai querido. segundo o teu propósito, Amém, Senhor. Glória a do Deus. teu evangelho, Pai, em nome de Jesus, envia-nos, Pai, com esse coração, com essa disposição, e não nos deixe, Pai, tão displicentes assim, não, Senhor, perdoa-nos. Sim. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém, Senhor. O Senhor diz Amém. para nós, Amém. Senhor, disse se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo Uhum, e a verdade nos nó. Senhor, nós continuamos pecadores uhum, e nós precisamos do seu de purificação contínua. Ensina-nos a andar no temor do Senhor, uhum, Amém, Senhor. temor e tremor. uhum, Senhor, não deixa a gente achar que a gente está de pé para nossas forças. uhum. Ensina-nos a andar em temor e tremor. Cada momento Amém. que estiver, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Glórias a Deus, Pai. Amém, amém. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Até amanhã, se Deus permitir. Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Fala, Rames. Está bom. Hannes, você tá aí? Sim, tô aqui sim, mano. Eu só tava no muto, sabe? Hã? Tô aqui me preparando para ir lá buscar um homem. Ah, que você achou desse tema? Eu só tava na segunda tempo, metade do segundo tempo. Ah, tá. Eu acho isso muito complicado. Nunca define, nunca a palavra não define tipo, a gente não esgota o assunto, porque tem uma dualidade muito grande nas coisas, né? Tirar do pecado, pôr o pecado e estar no pecado. Não tem não é uma coisa tão simples assim. É, tirar da água, pôr na água. Nada tem um exemplo tão claro. A questão é o seguinte, eu acho assim, eu acho que todo pecado é consciente, sabe? E eu posso
Porque senão, Deus, como é que Deus vai me cobrar um negócio que eu não tenho consciência dele? Todo pecado é uma decisão voluntária. Aí a pessoa falar para mim, pequei sem querer. O que você faz sem querer? Você adultera sem querer, você mente sem querer. E, não sei. E a questão não é o pecado, é a raiz que está lá dentro da gente, sabe? A natureza pecaminosa. Não são atos. Coisa mais profunda. Mas não tem espaço para a gente discutir isso aqui, né? A questão é o pecado, não os pecados. O pecado faz parte da natureza humana. E a gente vai lutar contra ela a vida inteira. Sabe, essa tendência maligna, entendendo o homem. Igual eu falei pro Fernando, né? Pro Ibrahim. O dia que eu briguei lá com o comércio, foi tão natural xingar ele, cara. Eu nem vi, quando eu vi, tava falando. Eu falei justamente que feria ele. Eu falei, eu tenho a natureza má. Eu cheguei à conclusão. Tem uma coisa dentro de mim que surge naturalmente, sabe? Explode o pecado. E É, isso me meu, assustou. E isso me assustou, sabe? Eu fiquei assustado comigo. Por que eu falei isso para ele? Eu fui na veia dele. Eu fui na dor dele. Sabe quando você entra com os dois pés no peito do cara, assim? Para machucar mesmo. E eu percebi, falei, não, eu não sou o cara bonzinho que eu penso que eu sou. Eu sou um cara mau. E essa briga com essa natureza pecaminosa, que está lá em Romanos 6, 7, né? E, assim, para quem que eu vou inclinar? Se eu inclino para a carne, eu dou vazão à expiação. Então a questão é para quem que eu vou inclinar. Ou, de acordo com o índio americano lá, que cachorro que eu vou alimentar? Porque os dois cachorros estão ali dentro o tempo todo. O do mal e o do bem. Mas, eu sei, é decisão. Acho que cada dia a gente tem que tomar a decisão de andar com Jesus e alimentar o cachorro do bem, não o cachorro do mal. Se você alimentar o cachorro do mal, ele vai crescer, vai tomar conta. exatamente. É como aquele negócio lá que o David Livingstone mandou sobre o John Wesley lá, né? É, É dia. oi. E foi antes. Ah, é um vídeo lá que o David Livingstone mandou. É, é, Legal sobre o John Wesley. eu acho que eu vi, mas não estou lembrando como que é a história. É sobre como é importante a caminhada com Cristo é um processo diário, né? Ah, sim. Bom, Mas muito bem. cada fala, cada dia, né, Hans, uma decisão, eu diria minuto a minuto, hora por hora, dia por dia, semana por semana. Eu tô escrevendo aquele história, né? E o Stephen, eu ontem eu escrevi a história do Stephen. Ele falou algumas coisas para mim, eu coloquei no papel, ele falou que vai dar uma mexidinha, mas eu fui na veia. E uma das coisas que o Stephen colocou assim, ele se converte todo dia, ele decide andar com Cristo todo dia. E é isso, sabe? Acho que essa caminhada cristã é uma jornada. É uma jornada. Eu decido todo dia, todo minuto, escolher. Sabe aquela música do Thales Roberto? Mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus todo dia. Oh, espera um pouquinho, Valdir, deixa eu falar com minha gatinha. Gente, I'm not finding it. Can you see here? It's here. See, this is the day I came back. Amém. Tá? Dá um beijo nela e fala pra ela. É, Day. Dá um beijo. Dá um beijo nela. E eu gosto de você, Hannes. Você é meu brother.
Eu vou ali que tem um cara que tá chegando aqui para cortar a grama aqui, né? Vou lá abrir o portão para ele. Vai lá, até mais, mano. Um beijo, mano. Você é legal.